Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast, da nossa conversa Louca Sabedoria. A gente fala aqui sempre que a gente acredita na construção de um mundo diferente, de uma nova forma da gente se abrir ao conhecimento, quando a gente troca, compartilha sabedoria, quando a gente compartilha conhecimento com pessoas de todas as áreas, com pessoas de todos os caminhos, porque a partir desse diálogo, quando a gente se vulnerabiliza para ofertar e receber o que é de melhor, para o outro e do outro para nós, que a gente consegue criar pontes de conhecimento que nos transformam. E isso é sabedoria e que de uma forma louca nos encanta e nos move a todos. Hoje eu tenho a honra, o prazer e a alegria de receber uma querida amiga e que também ocupa um papel muito importante na minha vida, na minha trajetória, na minha carreira profissional, porque ela também, além de uma super importante cientista pesquisando os temas que nos agradam e nos interessam sobre bem-estar, autoconhecimento e meditação, me deu a honra de ser minha orientadora no meu mestrado e, quem sabe, no que vem pela frente. Eu converso hoje com a doutora Elisa Cosassa, que é bióloga pela USP e doutora em psicobiologia pela Unifesp e uma das mais importantes pesquisadoras na área de neurociência relacionada ao bem-estar, meditação que a gente tem no Brasil. E hoje a gente vai falar um pouco com a Elisa sobre tudo isso. Seja muito bem-vinda, Eli. Obrigada, Guilherme. É um prazer estar aqui com vocês e vamos aí, tentar contribuir um pouco para essa louca sabedoria. Na verdade, eu acho que a gente, quando pensa em sabedoria, tem que estar muito mais disposto a aprender do que a falar sobre isso. Mas vamos lá, vamos tentar contribuir. Por uma coisa que é muito familiar para a Elisa, vinda de família de ascendência japonesa, a gente começa agora, a partir desse programa, por uma ideia da Paty, né? A gente oferece chá para os nossos convidados, porque no Oriente como um todo, na Índia, na China, no Japão, o ato de receber, de sermos os anfitriões, a gente oferece chá como um gesto de paz, de diálogo, e porque chá é gostoso pra caramba, e esse aqui é ótimo, então a gente sempre vai oferecer chá para os nossos convidados, para a gente ter uma marca distintiva no nosso podcast. Além do Bhairava ficar olhando com essa cara super agradável e feliz para nós durante o programa. Obrigada. O nosso patrocinador de chá é ninguém. Então, mas se quiser alguém patrocinar, alguma fábrica de chá. Exatamente. Também. Se algum produtor de chá, alguma fábrica de chá, algum mercado oriental quiser patrocinar, estamos abertos, né, Ed? Sim. Muito bem. Esse aqui é um chá excelente, inclusive, que eu nem vou fazer propaganda, mas é uma bolinha de mexerica aqui. Espero que você goste. Li, conta pra gente um pouco sobre como começou sua trajetória com as práticas contemplativas. Eu acho que vem do interesse da minha família, né? A minha família sempre foi muito ligada a diferentes tipos de religiões, né? Então, era um mix em casa. Então, desde a minha mãe, que era católica, minha avó, que era da Seishonoye, meu pai era zen budista, e assim vai. Aí, minha tia-avó era da Umbanda, pelo menos por um tempo, e aí vai. E aí, você acaba se interessando, né? Achando tão curioso viver numa família dessas, e começa a se interessar em estudar e em conhecer um pouco mais diferentes tradições. Que legal. Eu, no final da história, com todos esses contatos, não dá para a gente escolher e ter uma religião. Pelo menos no meu caso, isso não é uma realidade. Então, eu não me considero uma pessoa religiosa, mas eu me considero uma pessoa espiritualista a partir de todas as experiências que eu vi na minha família, que eu vivenciei desde muito pequena. Então, eu acho que ali começa o interesse pelas práticas contemplativas. Mas, talvez mais formalmente, isso começa com a minha prática do Aikido. Eu soube que você vai ter um convidado para falar sobre o tema também, né? O Aikido é uma arte marcial de origem japonesa e que tem um grande fundamento na filosofia, né? E na ideia da não violência. Aí você pode falar, como assim uma arte marcial que tem uma coisa ligada à não violência? Deixa para o próximo podcast, que a história é longa. Mas, basicamente, o fundador do Aikido, Morihei Ueshiba, desenvolveu essa arte a partir de uma experiência de iluminação. Nossa, eu quero ouvir de você, então, depois, mas a gente... vamos deixar deixa aí para o seu outro podcast. A gente ouve... Então, a prática meditativa, a prática contemplativa, a realização dos movimentos do Aikido, né, ela tem que ter essa base de contemplação.
E pouca gente sabe, mas a Elisa, ela tá com o objetivo de cumprir todos os tipos de atividades exóticas que um ser humano pode cumprir. Mestra de Aikido, surfista, meditadora, cientista e mais um monte de coisa. No final, acho que ela vai começar a fazer escultura em mármore também, né? É. Pianista também, cantora de uma época também. Não, na verdade, assim, a minha história com piano foi quando eu era criança, eu estudei 7 anos, depois eu larguei e agora penso em voltar a tocar, né? Agora tendo um pouco mais de tempo aí para fazer essas coisas. Quanto tempo você ficou no Aikido ali? Praticando? Assim? Praticando e dando aula, eu comecei aos 12, foi até os 46. Né? Então, é um longo período de tempo. Basicamente, eu interrompi essa minha carreira no Aikido porque o meu trabalho, né, na área de ciências começou a ficar mais, vamos dizer assim, requerendo a minha atenção e o meu tempo. E para você dar aula de arte marcial e treinar arte marcial, você realmente precisa estar ali presente naqueles horários, naquele período. Como eu já era 5º grau faixa preta e era professora, isso implica também aos finais de semana você estar disponível para os exames de faixa, ser árbitro e outras tarefas. E realmente eu vi que a minha agenda eu tinha que fazer algumas opções. E também eu já estava com um problema na minha coluna e tal, eu achei que já era hora de eu dar um tempo. Né? Na minha história do Aikido, eu aprendi muito, eu acho que muito do que eu sou hoje, né? Vem dessa prática, porque meditar, né, estar sentado é muito interessante para o autoconhecimento, mas na hora que você tem que colocar isso em ação, é que você realmente vê o que você aprendeu. Essa é a minha opinião. E é interessante que quando você convive com a Elisa, ela é uma pessoa super calma e pacífica, mas ela é extremamente assertiva, assim. Ela consegue dar respostas muito diretas e muito pontuais para as coisas. Eu suponho que isso tem a ver com a arte marcial, né? Porque você não pode ficar elaborando muito na hora de se defender, por exemplo. Sim, eu acho que vem muito disso mesmo. Dessa experiência com a arte marcial. Inclusive, é algo que eu recomendo muito para as pessoas. Praticarem uma arte marcial, aquela que você tiver mais afinidade, não precisa ser o Aikido, mas eu acho que saber se defender, saber se posicionar, né, são habilidades que você aprende treinando arte marcial, mas treinando de verdade, né? Não assim, enfim. Eu acho muito interessante. Eu fiz bastante tempo karatê, hapkido e fiz até Krav Maga e essa experiência, tanto de uma pessoa agitada e com propensões violentas como eu era, de se apaziguar a partir disso, é muito interessante. Como também essa ideia da propriocepção e da interocepção, né? Da consciência corporal, que é uma coisa que a gente vai falar mais quando a gente entrar na meditação, mas que eu comentei antes da gente, né, ficar mais próximo. Eu via que os meninos que eram preparadores físicos, atletas, eles meditavam muito melhor. E você comentou comigo várias vezes que o pessoal, para quem você dá aula no surf, por exemplo, tem um desempenho na prática meditativa que tende a ser melhor do que das pessoas que são sedentárias, por exemplo. Eu percebo que eles aprendem mais rápido. Né? Provavelmente essa questão que você comentou da propriocepção e da interocepção fazem toda a diferença. Né? Para você ser um atleta de alto nível, certamente você tem que parar e se perceber, né, em diversos momentos e estar em ação e se perceber. Né? Então, isso ajuda demais essas pessoas a fazer o processo de contemplação. Você comentou que seu pai era zen budista. Você chegou a fazer zazen, aprender zazen com ele ou você aprendeu com o Aikido? Não. Ele era zen budista, tipo assim, como a maioria de nós somos católicos. Né? Vamos para cerimônias, etc. Né? Mas imagina só, você que é uma criança que de repente está numa cerimônia zen, daí a pouco está lá na igreja, daí a pouco você se interessa ali, vai ver uma questão de um terreiro de Umbanda e assim por diante. Aí a minha tia, que fazia Ouija, Nossa! e ela era muito boa nisso, né? Uou, assim. Então você fala assim, temos coisas muito interessantes que nós estamos vendo. É por isso que ela não tem medo de espírito, poltergeist, essas histórias todas que chegam pra Elisa, ela leva numa boa. Você tava vivendo isso desde criança. Desde criança. Você tem, inclusive essa história do Zen, você me contou que tem um tio seu que depois você descobriu que foi abade de um mosteiro importante no Japão, né? Sim, eu tenho um tio, ele ainda ele está no Japão, mas agora o filho dele já assumiu, né, o mosteiro, porque ele já é bem idoso, tem mais de 80 anos.
Enfim, ele inclusive foi professor, né, de universidades budistas. Ele era realmente um erudito, né? Tá no sangue. Desses temas. Talvez que assim, esse meu tio ele é casado com a minha tia, Aham. né? Então assim, não, ele não é direto, mas enfim, tem uma história de samurais, né? Minha família é uma família de samurais, enfim, então essa questão toda de disciplina, de contemplação, vem muito, talvez, esse histórico familiar, principalmente da família do meu pai, né? A gente já tinha falado sobre isso algumas vezes, nas outras conversas que a gente teve, que eu acho que esse ethos familiar, tanto da gente saber a nossa história, como da gente ter a estrutura do cultivo dos valores e da disciplina como uma coisa imbricada na família, faz diferença nos primeiros anos de vida, né? Eu acredito que faça sim, né? Por quê? Porque te ajuda a treinar a mente a se direcionar para as coisas e a fixar a sua atenção para isso, né? Então, eu me lembro assim... mas, por outro lado, isso pode ser muito cruel. É isso que eu ia te falar. Porque o que acontece? Uma criança que cresce, né, no seio de uma família japonesa, coreana, chinesa, né? Não vou dizer que são todas, mas muitas vezes elas são estimuladas para o alto desempenho desde pequenas, né? Foi o meu caso. Então, tinha que tirar notas altas na escola, né? Na hora que você pensa em que faculdade você vai entrar, só tem um mantra USP, USP, né? É verdade. Na época, né, não tinha muitas outras opções. E isso faz com que você também crie uma certa ansiedade, né? E eu penso assim também que deva existir uma ansiedade genética na minha família, lembrando do meu avô, como é que ele era, explosivo, minha mãe super ansiosa, né? Então, Você eu se acho que considera uma pessoa ansiosa? de alguma maneira, eu acho que isso veio para mim. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu tinha uma ansiedade, né? De ter que corresponder a essas expectativas todas, mas é uma coisa que depois eu fui trabalhando comigo, em especial, eu acho que com as práticas tanto marciais quanto meditativas propriamente, de você conseguir desvencilhar o que é você e o que é o outro, né? E quem você quer ser e o que os outros querem que você seja. É isso que eu ia perguntar em seguida, porque beleza, a gente vem no Brasil num contexto de famílias muito diversas, de histórias muito diversas. A maior parte de nós não tem esse rastreio da ancestralidade, como acontece com as famílias, principalmente orientais, né? De a gente saber quem são as gerações para trás. Então, tá bem, eu não tive essa disciplina em casa. Por exemplo, lá em casa eu era a única pessoa que gostava de ler. Eu fui a primeira pessoa que gostou de meditar e eu fui aprender essas coisas sozinho e fui encontrando os professores e os mestres. Você acha que dá pra gente, quando não recebe isso em casa, esses caminhos estruturais para equilíbrio, paz, autoconhecimento, isso pode ser aprendido? Eu acho que pode ser aprendido, não só acho, eu sei que pode ser aprendido, né? É o que os estudos na área de aprendizagem têm mostrado. E o interesse que existe hoje das escolas também trazerem uma aprendizagem socioemocional. Então, eu vejo que essas questões, sim, podem ser aprendidas, mas é claro que se você tivesse uma família estruturada, isso seria mais fácil, né? Não é a realidade para todos, mas eu imagino que com o tempo, à medida que as escolas forem também se estruturando para trazer esse tipo de aprendizagem, nós vamos conseguindo ajudar aquelas crianças que têm essas dificuldades no seio familiar, né? Perdão. Não, o que eu ia comentar é que a questão familiar, hoje em dia, ela é tão complexa, né, em diversos aspectos, desde o tempo que os pais têm para realmente cuidar daquela criança, né? Muitas vezes a gente ouve aquele discurso, mas o que importa é a qualidade, não é a quantidade. Sim, mas a quantidade com qualidade seria uma boa contribuição, né, para a educação e desenvolvimento cerebral, emocional daquela criança. Porque senão, assim, nossa, meu pai é uma pessoa que eu amo, é admirável e tal, mas que eu vejo de vez em nunca, então ele é um estranho admirável, né? Ele é uma pessoa, uma figura que eu tenho ali num pedestal, mas que não é íntima das minhas questões, né? É a mesma coisa que você, sei lá, admirar um prêmio Nobel, né? Exato. E, de repente, quero me espelho nele. Mas eu acho que é muito importante os pais entenderem que, claro, qualidade é importante, mas quantidade com qualidade seria muito melhor do que só qualidade de vez em quando.
Tem uma coisa que me preocupa bastante, a gente já falou sobre isso nas nossas conversas, e que me parece uma forma equivocada dos pais hoje em dia, que estão tentando ser diferentes do que as gerações anteriores, que estão tentando criar um ambiente favorável de diálogo e de compaixão. Mas eu vejo que existe um discurso como se quisessem erradicar a aspereza, as dificuldades da vida. A gente ouviu uma notícia, um tempo atrás, a Patrícia e eu, de um avô rico. Eu não lembro nem se foi contigo que eu comentei isso, que o avô quis anestesiar os netos antes de tomar vacina, vacina, injeção, porque não queriam que eles passassem por nenhum tipo de dor. Eu não quero que meus netos passem por nenhum tipo de dor que leve trauma. E eu pensei, gente, mas isso é a fórmula para você criar uma pessoa traumatizada e problemática. Assim, você acha que existe esse equívoco em relação às pessoas estarem recusando a aspereza, o aspecto do fazer coisas difíceis, do deixar a criança entender que existe valor também na dificuldade, na dureza das coisas, não só trauma? Então, se a gente for pensar no modelo, né, educacional mais disciplinado, ele é áspero, ele é rude, mas ele também te prepara para as dificuldades da vida, né? Se você tentar tirar, né, o sofrimento, isso me faz lembrar um pouco a história do Gautama Buda. É verdade. Né? Então, diz a história que o pai dele tentou isolá-lo, né, de todos os sofrimentos, de não ter contato nem com a velhice, né, nem com nada. Que nem esse avô. Exatamente. E, de repente, ele se tornou assim, um príncipe... Era um playboy de 2.600 anos atrás. 2.600 anos atrás, até que o choque, né, de ver o envelhecimento, entender que existe o sofrimento, é que fez com que ele buscasse um outro caminho de vida, né? Então, isso me faz lembrar também um amigo meu que estava com a filha internada numa clínica de reabilitação de drogas, e uma das coisas que a psicóloga falou para os pais, né, foi, vocês dão muitas coisas para ela, né? Sim, nós procuramos cercá-la, né? E fazer o melhor que nós podemos. Então, e o que será que ela pode dar para o mundo? Né? Será que ela sabe isso? Que ela tem a possibilidade de fazer algo importante para as outras pessoas, servir, né? Servir ao mundo, servir de alguma maneira, né? Para que esse mundo se torne melhor? Então, acho que essa é uma boa pergunta que fica no ar aqui, né? As pessoas falam muito hoje de propósito, inclusive essa foi uma palavra sequestrada por esse cultismo alienante e superficial, mas eu suponho que não tenha algo que norteie mais nosso senso de propósito do que essa ideia de viver uma vida que vale a pena não só para o seu próprio umbigo, né? Sim. Eu comentei com você há um tempo que, com as práticas e com o tempo, sentir compaixão estava sendo quase doloroso. Eu não conseguia evitar de pensar no sofrimento alheio quando eu me conectava minimamente com ele. E aí você me disse uma coisa muito bonita. Você disse, sem isso viver é insuportável. Uhum. Que você acha sobre esse senso de propósito norteado por tentar viver por algo maior do que o próprio umbigo? Isso faz sentido quando a gente fala de bem-estar, por exemplo? Faz total sentido quando a gente fala de bem-estar, e aqui eu vou já falar um pouquinho sobre o nosso 4º Simpósio Internacional de Bem-Estar, que vamos ter no Einstein. Quem tiver interesse é só dar uma buscada no Google, Simpósio Internacional de Bem-Estar Einstein, aí você vai encontrar o nosso 4º simpósio lá, e a gente tem uma programação que ela vai tentar abordar vários aspectos, né? Desde o aspecto do trabalho, né? Como a gente pode buscar gerar bem-estar mesmo numa situação de estresse, tanto que a gente convidou 2 pessoas que trabalham em empresas de tecnologia, né, e que fizeram a sua carreira lá. Vamos falar como é que elas conseguem equilibrar a vida profissional com o trabalho num ambiente tão exigente, né, de alta performance. Nós vamos falar no outro bloco sobre as questões de sustentabilidade, né, de questões climáticas. Então, a gente vai ter uma palestra sobre Big Data, como utilizar Big Data para prospectar essas informações. A gente vai ter uma pessoa falando justamente sobre o ambiente social e a governança, né, o famoso ASG, por que isso é importante, precisa ser aplicado, porque parece uma coisa etérea, na minha opinião. Muita gente fala de ASG, mas
Então, mas vamos aí, como é que é isso na prática? Como é que funciona? Para quem não sabe, o que é ASG? Então, ambiente, social e governança, né? Que é uma das coisas que mais se tem falado aí no mundo corporativo hoje em dia, tá? Um outro ponto que nós vamos abordar é justamente essa questão do trabalho voluntário, do cuidar do outro, né? Não só voluntário, mas assim, de você realmente se dedicar a buscar um bem maior. Então, nessa mesa, nós vamos ter desde os de médicos brasileiros que foram para a Polônia ajudar os refugiados ucranianos, né? E falar um pouco sobre a experiência deles. Nós vamos ter também uma coordenadora do Médicos Sem Fronteiras, falando sobre essa experiência, né? Porque ela, enquanto uma coordenadora, ela tem que pensar não só no bem-estar das pessoas que vão ser atendidas, mas de quem está indo atender, né? Como reduzir as possibilidades de traumas dessas pessoas também. Tem um aluno meu que foi médico do governo, né? Ele se voluntariou, acabou indo trabalhar com as famílias que sofreram as tragédias de Brumadinho e Mariana. E ele teve um burnout terrível no processo. E aí, como é que a gente fala para uma pessoa que vive uma profissão de extrema exposição a estresse, de extrema exposição ao sofrimento, como é o caso, né? Ele vendo famílias que perderam tudo, não perderam só casa e rendimento, mas perderam entes queridos e tal. Como é que a gente faz para que essa pessoa consiga sustentar algum equilíbrio emocional ou sair também dessa crise, né? Porque a gente tende a acreditar que existam panaceias e jeitos mágicos e não existe. Mas qual é o caminho para a gente trazer uma pessoa dessa para um lugar de equilíbrio? Eu acho que eu conheço tenho uma amiga, né, Ana Maria Zampieri, que foi também fazer esse trabalho. Mas ela tem uma equipe que é treinada, né, recebeu treinamento tanto para, vamos dizer assim, para elas mesmas conseguirem lidar com a situação e ajudar a cuidar das outras pessoas. E sempre dentro da equipe, tá? De assistência nessas situações de catástrofes, tem também psicólogos que vão lá e não vão atender as pessoas. Elas vão estar ali para atender os psicólogos que foram fazer o trabalho, né? Então, existe todo um trabalho de treinamento. Geralmente, são pessoas mais experientes, né? Eu acho que tem todo um cuidado. Você tem 100% de blindagem numa situação dessas? Nunca. Ele era um médico clínico geral, jovem, né? Recém-formado, que foi lá para socorrer o grosso da coisa. Então, por tudo isso que você está me falando, não seria o perfil indicado para um trabalho desse assim tão hardcore logo no início, né? Creio que não, né? Eu acho que muitas pessoas vão por motivação de compaixão, né? O que é louvável, né? O que é super louvável, mas... E às vezes falta a pergunta, opa, peraí, será que eu tenho estrutura para isso? Às vezes a pessoa até acredita que tem porque ela não passou pela experiência, né? Mas eu vejo, assim, conversando muito com a Ana Maria, né, que eu admiro bastante, essa questão da parte do treinamento, de procurar selecionar de preferência pessoas mais sêniores, né? Isso faz uma grande diferença. Ter a pessoa de apoio lá, né, justamente para os profissionais que vão fazer o atendimento. E, infelizmente, nós vamos ter cada vez mais catástrofes, como a que a gente teve em Maui também recentemente, né? E temos que ter pessoas preparadas para cuidar. Pergunta off-topic, já que a gente tocou no tema, e acho que esse tipo de lucidez é importante. Uma das coisas que a gente aprende muito com a Elisa e com a Jeane, num curso que eu vou falar para vocês a respeito, que vale muito a pena vocês procurarem, que é o Cultivate Emotional Balance, a formação para professores. Mas a gente fala muito de equanimidade, né? De olhar para as coisas como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem. E você falou, nós vamos ter muito mais catástrofes pela frente. Até por isso que você não pode blindar demais uma criança. Pois é, então, esse é o ponto, né? Como é que eu vou isolar ela se o mundo inteiro vai estar nesse mesmo barco? Exatamente. Então, assim, de novo, eu acho que o treinamento de arte marcial, né, desde tenra idade, ele pode ser muito interessante, né? Porque, entre aspas, não é um sofrimento extremo, mas existe a questão da criança entender a importância da disciplina. Conhecer a dor, né? Conhecer a dor e conhecer o respeito. É verdade. Né? E entender também que ela não é a rainha da cocada preta, né? Que tem outras pessoas que sabem mais do que ela, são maiores, são mais fortes,
né? Entender como é que é essa questão no mundo, né? Eu lembro disso no Karatê, que era muito interessante. Tinha uma menina muito magrinha, bem menor que eu, e ela era faixa preta. E toda vez na hora do contato pessoal, eu tomava um pau dela. E toda vez meu professor punha junto com essa menina. E era um golpe muito mais do que no corpo, porque eu não machucava nem nada, mas era um golpe no ego, né? Todas as vezes a mesma menina, faixa preta, eu deixava o braço sobrando, ela, pum, eu olhava pra cima, tava no chão. Eu acho que isso estrutura o nosso caráter, né? Você conseguir fazer isso com respeito e dignidade, entender que tem horas que... o Rumi fala isso, né? Que por vezes eu aprendo mais e sou mais nutrido com os meus opositores ferrenhos do que com aqueles que me adulam, né? Então, é necessário a gente ter apreciar esse lugar de alguém que me faz oposição e que me faz conhecer meu limite, né? E que te derruba no chão. É, verdade. Né? Aí você aprende que não só você cai, mas você levanta. Viu, Guilherme mestrando? Você cai e você levanta. E essa é a história da vida. Né? É aprender a cair, aprender a levantar, aprender a cair, levantar, levantar, e assim por diante. Né? É isso que a gente vive no dia a dia. Como é que a gente fala de felicidade em um mundo que a gente tem visto? Sim, agora você disse, tem cada vez mais chances e dados que nos dizem que a gente vai viver cada vez mais tragédias. Tem dados econômicos bastante consistentes que a gente vive num mundo cada vez mais desigual, com uma parcela grande da população que sofre dessa desigualdade, mas que aplaude e se encanta com a ideia, por exemplo, dos bilionários criando essa distância astronômica entre nós. Então, né, ao invés da gente considerar, pensar a desigualdade, a gente quer se tornar bilionário. Então, a gente está vivendo um mundo cada vez mais superficialista, cada vez mais egoísta, como a gente trabalha no nosso curso sobre o Byung-Chul Han. Dá para a gente falar de felicidade em um mundo que tem se fragmentado tanto e tem se distanciado tanto do modo natural de viver, por assim dizer? O que você considera um modo natural de viver? Quando a gente fala de um modo em que a nossa vida, por exemplo, seja organizada em torno do cultivo, por exemplo, do bem-estar, ou quando a gente pensa no que seria a nossa vida humana nos últimos séculos, né? E que esse jeito que a gente criou de viver, de super desempenho e de hipercompetição, não é aquilo para o que a nossa estrutura psicológica mesmo foi preparada ao longo dessa nossa evolução. Dá para falar de felicidade com tudo isso? Então, mas a nossa evolução, ela é pautada basicamente em sobrevivência. Uhum. Né? Então, faz pouco tempo que existe civilização, que existe medicina, que existe psicologia, que existe polícia. E direitos humanos. Direitos LGBTQIA+, proteção à criança, proteção a idosos. Uhum. É até estranho, mas, de um lado, é o melhor mundo que a gente já pode estar vivendo. Uhum, né? É verdade. Apesar de que, em algumas partes do nosso planeta, nada disso é muito respeitado. Né? Mas nunca se preocupou tanto e se implementou tanto, né, a questão do cuidado com as pessoas. Tá? De outro, você tem essas questões, né, iminentes do planeta e por assim dizer. Eu acho que eu posso começar dizendo uma frase que eu vi, acho que eu vou postar lá no meu Instagram. Eu postei só nos stories, mas eu vou pôr lá no feed, porque eu achei muito importante. A paz não é sobre onde você mora, mas o que mora dentro de você. Então, o que pode nos tornar felizes e ajudar a melhorar esse mundo, né, e a que ele tenha menos catástrofes e menos sofrimento, é o que você cultiva dentro de você e o que você vai fazer pelas pessoas. Uhum. Né? Como que você vai ajudar as pessoas a saírem de uma ilusão e realmente tentarem olhar para o seu mundo ao redor e fazer desse mundo ao redor o melhor que ele pode ser. Então, eu vejo isso. Né? Por exemplo, nós falamos sobre a questão do capitalismo, do consumismo, mas nós somos cercados disso. Esse podcast só é possível por isso também, né? Veja o ambiente todo que foi criado, o quanto isso custa, né? O quanto existe aí essa questão, né? E
Mas será que você já parou para pensar o que realmente você precisa na sua vida? Esse é um conceito bem importante dentro das práticas contemplativas, né? Esse discernimento entre o que eu quero e o que eu preciso. Entre o que eu quero e o que eu preciso. E aí, quanto menos você precisa, mais feliz você é. Isso já é uma questão... Quando a gente vê aqueles documentários como o Rap, né, sobre felicidade, a gente vê ali no Rap, por exemplo, um indiano, né, muito pobre, humilde, que mora numa comunidade ali, né, em que você não tem a cobertura de saco de lixo, etc. E ele se mostra muito feliz, porque ele consegue reconhecer o que ele tem. Ele tem uma família, né? Ele tem aquele lugar para dormir, ele tem ali o trabalho. Então, de alguma maneira, ele se mostra muito mais feliz do que outras pessoas que têm muito mais recursos. Mas, por quê? Porque o foco dele está ali. Ali está o que ele sente que ele precisa. William James, né? Exato. Por outro lado, a gente que olha aquela situação pensa, podemos fazer algo para ajudar essas pessoas. Uhum. Então, eu acho que quem olha e pode ajudar também deve ajudar, né? Para que aquela situação possa ser menos sofrida. Eu acho que é assim que a gente vai ajudando a construir um mundo melhor, né? E, por outro lado, também, ele e os filhos possam entender que a vida deles pode ser melhor, né? Mas eles não precisam ter aquela sensação de apego, né, terrível, tal. E querer ser um bilionário. E querer ser um bilionário, senão eles vão se tornar a vida deles miserável. Uhum. Mas que tal se pudermos dar educação, construir uma casa melhor, essas pessoas ficarem abrigadas, mas ajudando elas a entenderem que no final aqueles valores que elas têm realmente são os que importam e que muitas vezes pessoas que têm muito dinheiro não são capazes de ver. Você fala algumas vezes que algumas pesquisas mostram que certa quantidade de dinheiro traz sim felicidade. Você pode comentar um pouco sobre isso? Até certa quantidade. Eu lembro que você comentou bastante isso no CIB. Tem alguns estudos que mostram, né, que até um certo valor, que basicamente significa ter um conforto e ter as necessidades básicas atendidas, esse nível de felicidade não é maior do que de muitos bilionários ou milionários, ou seja lá o que for, né? Então, ter as necessidades básicas atendidas, isso é necessário, né? Mas não precisamos de muito mais para ser felizes, principalmente se você conseguir começar a entender o que realmente tem valor. Como é que a meditação ajuda a gente a entender isso? Assim, como é que eu descubro o valor das coisas ou o valor em mim? Qual é o processo que você acha que a meditação contribui para isso? Eu não acho que só a meditação, tá? Honestamente falando. Eu acho que é uma questão de você entender quais são os valores, né? Quais são os seus valores, o que realmente importa. Né? A praticar a meditação pode te ajudar a, primeiro, se acalmar, se tranquilizar e a ver o mundo com outros olhos. Né? Olhos que não são tão apegados e que tanto necessitam de riqueza, vamos assim dizer. Então, se você conseguir, de alguma maneira, se tranquilizar e diminuir as suas ansiedades, você já está diminuindo boa parte das suas necessidades. Né? Mas, de novo, só meditar não é suficiente. E hoje eu entendo também o seguinte: a maior parte das pessoas não vai implementar uma prática meditativa de, sei lá, de 1 hora, todos os dias. Como um modo de vida. Como um modo de vida, tá? Até essa semana eu estava dando uma aula do Cultivando Equilíbrio Emocional, e aí a pessoa perguntou, né, como é que eu faço para conseguir meditar, ter essa disciplina? Eu falei assim, primeiro, nada que dependa só de disciplina se sustenta por muito tempo. Tem que haver apreço, né? Carinho com aquela prática. Você tem que gostar daquilo, aquilo tem que ter um significado. E não precisa ser meditação, qualquer coisa. Estudar matemática, também. Se você não tem um prazer de estudar matemática, de fazer cálculos, de trabalhar com computador, você não consegue reconhecer esse prazer, essa disciplina não vai se manter. O mesmo vale para a meditação, o mesmo vale para ir para a academia. Né? Se for só uma questão de disciplina, não, o meu personal falou que eu tenho que fazer atividade 3 vezes por semana, e aí tem que ser isso, tem que ser aquilo e tem que ser aquilo. Só o tem que ser já começa a ficar meio estranho, né? Dificilmente você vai conseguir manter por muito tempo.
tá? Então, é bem importante entender que nós precisamos começar a ver a importância do apreço, de apreciar as coisas. E será que a gente pode aprender a apreciar? Creio que sim. Né? Tem coisas que eu não apreciava. E hoje eu aprecio de tanto insistir e ver e fazer. E aí você vai começando a ver que você consegue construir esse apreço. É como treinar o paladar, né? A gente experimenta uma, duas, algumas vezes e aí você vai aprendendo as nuances daquele outro sabor e descobrir que não precisa ser só doce para eu gostar. Então pode ser amargo, pode ser azedo. Como é que a gente faz então para desenvolver gosto por fazer alguma coisa que, assim, eu preciso fazer, por exemplo, tem um monte de gente que gosta de reclamar do próprio trabalho e diz que eu não posso mudar do trabalho. Sempre dá para mudar, mas e se é o caso realmente? Eu não posso trocar isso. Eu acho que o caso é a gente mudar o jeito que a gente vê e que a gente lida com as atividades que a gente faz. Estou aprendendo muito isso aí, viu? Inclusive com ela. E é muito precioso isso. Mas como a gente faz isso? Assim, de que jeito a gente pode dar essa abertura para aprender uma coisa que antes você tinha um bloqueio ou estava fechado para aprender? Desvincular da obrigatoriedade. Acho que esse é o primeiro passo, né? Então, eu tenho um trabalho, talvez ele seja chato e tal, mas começa a fazer, né? E começa a sentir o prazer de você concluir cada atividade, né? E para um pouco a cada atividade que você conclui, para um pouco, respira, vai tomar um café, um chá, vai conversar com as pessoas, volta, né? Criar conexões com as pessoas no trabalho, né? Se você acha chato, outras pessoas devem achar também, né? Então, eu acho que só o cuidado que a gente tem que ter é de não criar aquela confraria da reclamação, que aí todo mundo se afunda mais, né? Mas as pessoas conversarem e falar, putz, realmente não tá fácil e tal. Mas e aí, como é que tá em casa? Falar de outras coisas, né? Mas essa apreciação de, puxa, eu consegui concluir essa tarefa, terminei, bacana, agora vamos para a próxima. Tem muito a ver também com o tipo de foco que a gente quer dar para a realidade, né? Essa é uma coisa que a gente, antes de fazer qualquer treino em equilíbrio emocional, qualquer treino em autoconsciência ou terapêutico, a gente acha que emoções e essa linha do pensamento, essa linha que a gente está tão acostumado, ou da reclamação, ou da autossabotagem, a gente embarca nessa montanha-russa e acha que o carrinho está fechado e que você tem que ir nela até ela te destruir. Mas uma coisa que a gente aprende, que eu aprendi muito contigo, a gente até em algum grau inventa o que a gente está sentindo e a gente elabora o que a gente está sentindo e tem uma hora que a gente pode dizer, opa, deixa eu olhar para o outro lado. Acho que esse é um pouco do papel dessas pausas e desse ato de observar, né? E a impaciência é a mãe da frustração. Né? Então, assim, lidar com a impaciência é uma das coisas que eu acho muito importantes. Né? E cada vez mais nós estamos mais impacientes porque tudo é fácil. Tudo é fácil. Desde você subir até o seu apartamento no 10º andar, você entra no elevador e sobe. Né? Que nem aí você vai para uma situação como essas 2 próximas semanas no meu prédio, que não vamos ter elevador. Virou uma catástrofe. Então, você vê assim a coisa virando uma catástrofe para muita gente. Né? Então, a questão de você entender que as coisas têm um processo, elas pode ser que elas demorem, né? Isso é muito importante. E como ensinar paciência num mundo em que tudo é imediato? Essa é uma coisa louca, enquanto professor de meditação, que eu não sei se as pessoas gostam sequer de ouvir. Porque elas ouvem todas essas histórias mágicas, né? Meditação virou uma panaceia, né? As pessoas acham que elas vão curar qualquer problema com meditação e que isso vai acontecer numa única sessão de 15 minutos. Quando leva anos para que os efeitos da meditação mais profundos comecem a aparecer. E você já falou comigo, a gente já discutiu isso, sobre que meditação não é necessariamente para todo mundo. Embora eu e você pratiquemos e ensinemos, a gente concorda que meditação não é necessariamente para todo mundo. E eu conheço pessoas que não meditam e são muito melhores pessoas do que muitos meditadores. Essa é a verdade, né? Porque também meditar cria aquela ilusão de que porque eu medito eu sou melhor. Né? Para quem que meditação, cientificamente falando, né, em termos de saúde, para quem meditação não é recomendado?
Olha, é difícil você falar não é recomendado, porque a gente acho que não tem evidências para tanto, mas que a gente tem que tomar cuidado. Pessoas com transtornos mentais graves, tá? Por outro lado, existem intervenções que também contemplam práticas meditativas com psicoterapia cognitivo-comportamental, por exemplo, e que são justamente indicadas para pessoas com transtornos, tá? Então, o que eu acho importante é sempre o profissional de saúde mental estar acompanhando a pessoa que eventualmente queira aprender a meditar, né? Ver qual seria o melhor momento, né? Enfim, a gente comentou... quanto tempo. O que eu acho importante era isso. Tempos curtos. Tempos curtos, eu acho que isso... Teve uma pessoa que procurou a minha, você, falando, eu quero fazer práticas longas e tal. E aí nós dois acabamos dizendo para a mesma pessoa sem saber, né, que pelo quadro não era legal e que certas práticas, por exemplo, com visualizações, imaginação, não seriam muito legais para pessoas com esse tipo de transtorno, né? Que práticas atencionais são mais benéficas nesse caso? Provavelmente, tá? A gente está pensando num caso, por exemplo, de uma esquizofrenia, de uma psicose, né? Então, coisas que possam se aproximar de uma experiência psicótica, eu acho que a gente tem que criar uma distância disso, mas ir para coisas do tipo prestar atenção na sua respiração, nas sensações do corpo, podem ajudar a pessoa. Como é que a gente faz para estabelecer esse negócio de equilíbrio emocional? Como a gente conceituaria de uma forma fácil? Porque eu acho que equilíbrio emocional faz parte daqueles termos que a gente usa no dia a dia, mas que a gente não para pensar no que ele significa de verdade. Assim. O que isso implica? E aí a gente pode falar um pouco sobre o CBI, o que é o trabalho que você faz, como que você treina as pessoas nesse sentido. O que eu vejo... o equilíbrio emocional, ele acontece quando você consegue expressar as suas emoções na intensidade correta, a emoção correta, né, dentro daquela dada circunstância. E a gente tem que entender que a vida é dinâmica, então você tem que estar observando isso a cada tempo. Não existe uma resposta emocional que demonstre que você tem equilíbrio emocional. Né? Aliás, uma outra coisa que eu acho muito importante é que as pessoas me perguntam, como é que eu sei se a minha prática meditativa está funcionando? Se a prática meditativa está funcionando, se ela está trazendo benefícios na sua vida diária. Se o seu comportamento tem mudado na sua vida diária. Se a sua forma de interagir com as pessoas e de fazer as coisas está mudando. Senão, não está funcionando. Né? Ou você está perdendo tempo. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, a prática meditativa, ela pode ajudar o equilíbrio emocional? Sim, existem várias técnicas, justamente por te fazer perceber melhor, introspectar melhor, sentir melhor como funcionam as suas respostas emocionais, que músculos contraem, o que está acontecendo, que calor que vem, que frio que vem, né? E aí você parar e falar assim, não, peraí, estou entrando no episódio emocional, e agora, qual a melhor maneira de responder? E o surf? Como é que começou essa história na sua vida? Porque tem um aspecto até científico do surf no teu trabalho, né? Então, como é que a Elisa, mestra de Aikido e meditadora e tudo mais, e cientista, virou surfista? Na verdade, eu acho que faz tudo parte de uma coisa só, né? Da curiosidade. Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu sou uma pessoa muito curiosa, e quando eu me interesso por alguma coisa, eu quero experimentar e quero fazer. E ela vai fundo, hein? E eu quero conhecer de verdade, né? Então, é isso. Assim começou o surf também. Eu sempre achei muito legal, mas quando era adolescente, eu não tinha casa na praia, nem amigos que iam pra praia, essas coisas todas. Então, eu não fui surfar. Mas eu comecei a surfar com mais de 30 anos, né? E daí eu acabei criando uma rede de amigos também, essas coisas ajudam muito, né? Pessoas muito legais. Esse é um ambiente onde as pessoas são muito espontâneas, né? Elas são muito verdadeiras, eu costumo dizer, até porque elas não estão vestidas, né? Literalmente, elas estão despidas. Então, você está usando só a roupa de praia, né? E eu acho que isso tudo faz uma diferença. Né? Tenho encontrado pessoas que eu acho que elas conseguem expressar muito mais autenticidade do que fazendo outros tipos de práticas, né? Em que encontraram, inclusive,
como é que dizer, um caminho de vida, né? É um estilo de vida, é uma atividade física, as pessoas se apoiam bastante, né, nas comunidades, enfim, é muito bacana ver isso. Eu tenho a impressão de que, assim, embora seja um esporte competitivo, quando ele é feito, né, para a competição, existe uma amistosidade, assim, entre os atletas que eu não vejo em outras formas de esporte. Parece que eles se gostam mesmo, né? É verdade. Né? Sempre tem as exceções, mas, no geral, as pessoas se gostam, né? Isso é bacana, elas se apoiam, né? Quando aconteceram aquelas catástrofes em São Sebastião, a comunidade do surf foi uma das que mais se movimentou para ajudar as pessoas, né? E você fez algumas pesquisas, ou está fazendo algumas pesquisas com os surfistas. Você pode contar um pouco para gente? Olha, são coisas que ainda estão em andamento, né? Eu acho que a gente melhor dizer mais para frente. Porque eu sei que você comentou que a prática de equilíbrio emocional para alguns atletas, não precisamos falar quem, assim, mas que melhorou até o desempenho deles nesse sentido. Sim, né? Sem dúvida, né? Eu tenho feito esse trabalho com alguns dos atletas, inclusive, que participam do Mundial de Surf. Participei, por exemplo, junto com a Personal Boards, né, com o Eduardo Takiguchi, que você conhece também, o Eduardo que me chamou para fazer esse trabalho. A gente fez com o Felipe Toledo, né, atual campeão mundial. A gente já trabalhou também com o Pedro Quintas, do skate, o Lucas Chaparral, do skate também. A gente está agora com o Samuel Pupo, também do surf, Ian Gouveia, Cauê Germano, são alguns atletas que a gente tem feito um trabalho, né? E eu posso dizer porque eles postam sobre esses aspectos aí, né, do treinamento. E na verdade, é um treino específico de regulação emocional e de foco. Né? E uma das coisas que ajuda muito é que eu conheço o esporte, eu surfo, né? Então, quando eles me comentam algumas dificuldades, eu consigo elaborar algumas coisas que eles poderiam fazer para lidar com essas dificuldades específicas. Mas uma pessoa dentro de um outro contexto, no ambiente corporativo, por exemplo, poderia fazer esse treinamento contigo e obter esse tipo de benefício? Olha, no caso do ambiente corporativo, eu nunca tenho feito um trabalho 1-a-1 como eu faço com os atletas, né? Geralmente, quando são treinos corporativos, a gente faz com as equipes, coletivos, né? Aí a gente vai mais no Cultivating Emotional Balance mesmo. Eu acho o CB, eu comento isso bastante, eu acho o CB a forma laica de meditação mais eficiente que eu conheci. Ela é bastante simples, elegante nisso. Agora a Elisa já tomou chá frio, poxa vida. A gente tá aqui, ó, blá, 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 nem deixa ela experimentar o chá. É bom, pelo menos? Não tem problema. É bom. Como é que você vê essa coisa das pessoas tratando meditação como a grande panaceia? Assim, eu tenho muita preguiça dessa ideia de que essa prática, ou essa técnica, ou essa terapia é a grande solução para o planeta. Eu não acredito não consigo acreditar nisso, nem quando falo de Kriya Yoga. O que a gente diz para essa ideia de que essa forma de meditação, tipo, sei lá, mindfulness, agora é a nova parada? Porque eu vejo que você tem pesquisas com todas essas formas de prática, elas têm seu lugar e seu benefício, mas elas não vão fazer milagre para ninguém, né? Na verdade, eu nem tenho mais estudado meditação per se. Tá? Isso é uma coisa que... Primeiro porque eu vejo isso. Que são poucas as pessoas, né, no mundo, né, em que vão realmente se dedicar a fazer a sua prática diária, que realmente se identificam, vão praticar, sei lá, talvez pelo menos meia hora por dia, etc, etc. Então, eu tenho me interessado muito por programas que incorporam práticas meditativas dentro desse programa e que podem ajudar as pessoas, mais pessoas. Como é o caso do C-Learning, né, também? O meu caso do C-Learning, que é nas escolas, como a intervenção que a gente fez adaptando o Cultivating Emotional Balance para a comunidade Paraisópolis. Uau! Onde as práticas são bem curtas e mais atividade física, né? Então, eu acho que esse tipo de intervenção pode ser atingir muito mais pessoas, né?
O aplicativo que a gente desenvolveu também junto com o pessoal da Natura, pode ir para muito mais pessoas. Eu acho que eu vejo dessa maneira, né? Quem realmente tiver o intuito de praticar meditação mais profundamente, que bacana. Mas eu sei que vai ser uma pequena parcela das pessoas e enfim, né? Se realmente a pessoa não se dedicar humildemente, né? Só vai criar mais uma pessoa arrogantemente dizendo por aí, eu medito, então eu faço e aconteço. Sou mega yogi, né? Não, sou mega yogi. Pra gente ir fechando, Eli, as tradições todas, você diz que não é religiosa, mas você aprendeu muito com as filosofias e os caminhos dessas tradições todas. E geralmente essas tradições contemplativas, mesmo a arte marcial, falam muito sobre o problema do ego, como o ego é a raiz, a fonte do sofrimento. Como é que você enxerga isso conciliando o discurso que você tem todo o arcabouço do discurso científico, sua própria experiência pessoal e todo esse estudo das tradições? O que é esse lugar desse ego que gera esse sofrimento? Você concorda com isso ou não mais? Não, honestamente falando, eu acho que isso é o tipo de coisa que a pessoa só deveria se preocupar um pouco mais para frente. Mas o que eu quero perguntar é assim... O que eu quero te dizer, né? A pessoa fica tão apegada ao conceito do ego, da dissolução do ego, Sim. que tá lá o mendigo na rua e ela passa reto, né? Que tem o cachorrinho sofrendo e ela prefere comprar um cachorro em vez de adotar um cachorro, né? E assim por diante, né? Então, assim, eu acho que se ela pensar mais em compaixão, é uma grande solução para essa grande questão do ego. Né? Porque à medida que você vai desenvolvendo compaixão e autocompaixão, você vai conseguindo lidar com o seu ego e também ampliando o seu ego para outras pessoas, para a comunidade. O que é compaixão? A compaixão em primeiro lugar, ela envolve a empatia, de você perceber o sofrimento do outro e a intenção de querer cuidar desse outro, né? Enquanto referindo-se ao outro. E a autocompaixão se refere a você perceber o seu sofrimento e você querer acolher e cuidar desse sofrimento tão bem quanto você cuida dos outros. A autocompaixão, portanto, não é um egoísmo porque ela não se fecha em você. Ela é um referencial em que você se compara, o quanto você se cuida e quanto você cuida das outras pessoas. Né? Acho que tem que ter um equilíbrio disso. Né? Então, resumindo a história, honestamente, dissolução de ego, isso não é uma preocupação para mim. Porque isso não vai resolver a vida Nem quem é esse ego. Prática da maioria das pessoas. Isso pode ser uma grande armadilha. Né? Você fica tão preocupado com o ego, né? Pode ser a grande armadilha em que você fica fixado ali e você deixa de fazer as coisas que realmente podem desenvolver a sua espiritualidade. Beleza. E para fechar então, o que é espiritualidade hoje para você? Espiritualidade hoje para mim é a possibilidade de eu entender que existe uma vida para além daquilo que eu vejo, né? E que eu posso cuidar disso e que é importante cuidar disso, tanto que para a própria Organização Mundial de Saúde, a espiritualidade é um dos domínios do questionário de qualidade de vida. O questionário de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde tem 6 domínios. E um dos domínios é a espiritualidade. Então, eu acho que hoje em dia é muito claro o quanto é importante você cuidar desse aspecto transcendente da sua vida, né? Não só ficar preocupada com as questões materiais do seu cotidiano. Para quem quiser aprender contigo, porque a Elisa tem uma série de atividades no meio acadêmico, no meio corporativo, no meio pessoal, né, para estudar contigo. Como é que a gente te acha e que atividades a gente pode fazer para aprender com você? Olha, eu acho que assim, aprender comigo é muita coisa, mas eu acho que eu tenho dado cursos, treinamentos e eu acho que se vocês quiserem acompanhar o Instagram, é a melhor ferramenta. @Elisa com S Cosassa, K-O-Z-A-S-A. Elisa Cosassa é o meu Instagram. E aí vocês vão ver que atividades que estão acontecendo por aí.
Inclusive, eu gostaria muito de pedir para quem me segue no Instagram, olhar principalmente quando eu posto alguma coisa relacionada a alguma campanha, né, de ajudar as pessoas, que são aquelas que a gente sempre tem menos like. Eu penso assim, vai ter pouca gente dando atenção para isso, mas eu vou dar like, né? Para as coisas assim, mais bobagens, as pessoas acham, botam like, põem comentário e tal, mas na hora que a gente pede para as pessoas ajudarem alguém, uma instituição, é incrível, mas assim... A gente pode começar, quando você for fazer alguma campanha, vestir a Elisa de monja de Aikido, e aí vai botar uma luz atrás, uma música da Enya, que aí vai chamar a atenção suficiente e a galera vai. Deus me livre, mas enfim. Só pra gente fechar, pra você falar de novo, pra quem pegou o programa só daqui, a formação do CIB e o simpósio de bem-estar, pra quem quiser fazer, como funciona? Então, o 4º Simpósio Internacional de Bem-Estar, é só você buscar no Google, Simpósio Internacional de Bem-Estar Einstein, você já vai chegar lá. Uhum. Se você quiser se inscrever, você pode fazer presencial ou você pode fazer ele online. Legal. Tá? Quem puder ir presencial vai ser muito legal, o ambiente e tudo mais. Ele é um evento beneficente, então todo o lucro vai para o voluntariado do Einstein, que cuida da comunidade de Paraisópolis, e para o Amigo H, que faz pesquisas em câncer. Olha. Né? Então, essas são as duas entidades que a gente vai estar beneficiando. Então, se inscrevam, não fica pedindo desconto. Você pode pagar? Paga, vai lá para a entidade beneficente, caramba, né? Quando que vai ser ele? Vai ser dia 6 e 7 de outubro. Tá, então dá tempo de você se inscrever. Isso, dá tempo de você se inscrever. É uma sexta e sábado. Legal. E o CIB, como funciona? O Cultivando Equilíbrio Emocional, a gente tem um site, né, que é do Brasil. Eu não vou lembrar agora. Mas se você buscar Cultivando Equilíbrio Emocional, você vai encontrar o site onde você vai ver diversos professores, né, dando aula do treinamento, enfim, não precisa ser só comigo. Nós formamos professores numa pós-graduação do Einstein. Então, se você quiser se tornar um instrutor do Cultivando Equilíbrio Emocional, você busca Gestão Emocional nas Organizações, Cultivating Emotional Balance. Gestão Emocional nas Organizações, Cultivating Emotional Balance, Einstein, aí você vai chegar lá na pós-graduação que forma os instrutores. É muito legal. Nós já passamos da 10ª turma já. É mesmo. Assim, eu acho que para profissionais de diferentes áreas, né? Na minha turma mesmo, nossa, era muito diverso. Tinha educador, tinha surfista, tinha filósofo, tinha executivo, tem altos executivos que já foram seus alunos, né? E é muito útil. Eu acho que instrumentalmente falando, uma das coisas mais interessantes sobre esse funcionamento interno da nossa subjetividade, assim, que eu conheci. Inclusive, na Polícia Federal, nós temos instrutores formados, né, da Polícia Federal, e que têm dado vários treinamentos lá, em boa parte das empresas de tecnologia, bancos, escolas, né? As escolas estão percebendo, então tem professores que se formam com a gente, estão indo ensinar. É muito legal, gente. Eu acho muito legal procurar. Eli, muito obrigado por ter participado aqui com a gente. Já falei para vocês, né? É uma honra, porque além de minha amiga, de ser uma cientista que eu acompanho e admiro já desde que eu a conheci em 2015, é também minha orientadora. Então, eu estou apresentando minha chefe para vocês. Parça. Obrigado, Eli. Valeu, Venha obrigada. sempre que quiser. Muito obrigada.